O voto de Jefté. Jefté, o gileadita, é protagonista daquele que é considerado um dos relatos mais controversos das Sagradas Escrituras e que deu origem a várias discussões teológicas ao longo dos séculos. Todos os que estudam a Bíblia conhecem a história de Jefté, o servo do Eterno, que prometeu oferecer em holocausto quem primeiro lhe saísse ao encontro, depois de sair vitorioso da batalha com os amonitas. No entanto, após o Eterno lhe dar a vitória sobre o inimigo, a primeira pessoa a sair-lhe ao encontro é sua única filha, o que causa uma grande perturbação em Jefté. Há quem considere que Jefté ofereceu a sua filha em holocausto ao Eterno, visto que não se pode violar um voto, Números 32, Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Outros consideram que a oferta não foi um holocausto literal, mas sim uma oferta de consagração. Vamos analisar detalhadamente este caso, à luz das Escrituras, e veremos mais uma vez que a Bíblia interpreta-se por si própria. Quem foi Jefté, em hebraico Iftá? Era originário de Gileade. Foi um dos juízes de Israel durante um período de 6 anos, numa época em que não havia rei, o que fazia com que cada um agisse conforme parecia bem aos seus olhos. Juízes 17:6. O maior feito de Jefté foi a liberação do povo da opressão dos amonitas e alguns dos moabitas. Foi sepultado em Safon, Gileade. No capítulo 11, versículos 1 a 6 do livro dos Juízes, encontramos mais detalhes da sua biografia. Era então Jefté, o gileadita, da tribo de Gade, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Qual foi o seu voto e quais as controvérsias respeitantes ao entendimento deste? Antes de partir para a batalha, Jefté fez um voto ao Eterno: caso ele regressasse à casa vitorioso, quem lhe saísse pela porta da sua casa ao seu encontro, ofereceria em holocausto. O texto de Juízes 11, 30 e 31 narra assim: fez Jefté um voto ao Eterno e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Eterno e eu oferecerei em holocausto. Esse voto de Jefté deu origem a diversas interpretações ao longo da história. O texto é claro e diz-nos que a primeira pessoa, ou animal, que saindo da porta da sua casa para ir ao seu encontro, quando este voltasse vitorioso do combate, este pertenceria ao Eterno e seria oferecido em holocausto. O que significava pertencer ao Eterno naqueles dias? Terá Jefté oferecido a sua filha em holocausto? Sem dúvidas que ambas questões são pertinentes, mas existe ainda outra não menos importante. Terá sido um acaso ter sido a filha de Jefté a sair ao seu encontro, ou terá sido presciência divina? Eu pessoalmente creio que foi o Eterno que decretou que assim fosse. Contudo, sabemos, através da sua instrução, que o Eterno se opõe veementemente ao holocausto humano. Deuteronômio 12:31, Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Essa é a primeira pista que nos ajudará a entender todo o contexto. A segunda pista é que sabemos que ele não é um Deus de confusão, logo não iria criar uma situação que levasse Jefté a transgredir um mandamento, pois o Eterno não nos incita ao pecado, antes pelo contrário, instrui-nos a nos afastar dele. Sabemos que o holocausto humano era uma prática comum entre os moabitas, segundo Reis 3:27, e chegou mesmo a ser praticado por israelitas, segundo Reis 16:3, segundo Reis 21:6, embora a Torá proibisse tal prática. Por isso é fundamental situar o episódio dentro do contexto. Esse voto de Jefté deve ser sempre encarado à luz das circunstâncias da época e não de outra forma. Por exemplo, no caso de Abraão e Isaque, o Eterno providenciou um sacrifício substituto no lugar de Isaque. Outro dado interessante é que Jefté nunca poderia ser considerado um dos heróis da fé se tivesse cometido tal abominação, conforme narra o autor da carta aos Hebreus
no capítulo 11, versículos 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Interpretação 1. Alguns teólogos que defendem que Jefté sacrificou a sua filha em oferta queimada afirmam que, apesar de Deus não ter pedido o sacrifício da filha de Jefté, todavia não fez nada para o impedir, comparando isso com o episódio de Abraão e Isaque. Argumentam ainda que a palavra holocausto em hebraico, olá, contempla a queima de todo um corpo/objeto até que restem somente as cinzas. Por essa razão, afirmam que Jefté de fato ofereceu a sua filha em holocausto. Interpretação 2. Por outro lado, outros dizem que a passagem se refere não a uma oferta queimada literal, mas sim ao sacrifício da virgindade da filha. Jefté fez um voto a Deus e decidiu cumpri-lo, pois, segundo a Torá, aquele que se dirigisse a Deus e lhe fizesse um voto deveria cumpri-lo. Na opinião deles, Jefté teria sido imprudente ao fazer tal voto, pois condenou a sua própria filha a viver uma vida de celibato para o resto da sua vida. Portanto, Jefté não matou a sua filha. A filha de Jefté foi apenas condenada a viver uma vida celibatária até a sua morte, permanecendo virgem para sempre. Os que assim pensam concluem que não houve sacrifício humano. Interpretação 3. Há ainda quem se apegue à conjunção e do versículo. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, assim será do Eterno, e eu o oferecerei em holocausto. Tal conjunção aparece de fato na forma hebraica val, que poderá ter vários significados. No Taná aparece tanto na sua forma disjuntiva, que pode ser traduzida como e ou, como também na forma negativa, sendo traduzida como nem. Logo, se a palavra deste versículo for ou ao invés de e, então o voto de Jefté implicaria uma das duas possibilidades. Assim a tradução seria ou seria consagrado ao Senhor, ou seria oferecido em holocausto, dependendo daquilo que lhe saísse ao encontro. Abaixo estão algumas passagens onde a palavra val é usada com o significado de ou e não com o significado de e. Gênesis 41:44. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou val, o seu pé em toda a terra do Egito. Êxodo 21:15. O que ferir a seu pai, ou val, a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar seu pai, ou val, a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21:18. Se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra, ou val, com punho, e este não morrer, mas cair na cama. Deuteronômio 3:24. Que Deus existe no céu, ou val, na terra, etc. 2 Samuel 3:29. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou val, quem seja leproso, ou val, que se atenha a bordão, ou val, quem caia a espada ou quem necessite de pão. 1 Reis 18:27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou val, que tenha alguma coisa que fazer, ou val, que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Exemplos da utilização da palavra val como função negativa, nem. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem val o seu servo, nem val a sua serva, nem val o seu boi, nem val seu jumento, nem val coisa alguma do seu próximo. Números 16:14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem val nos deste campo e vinhas e herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Números 22:26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem val para a esquerda.
Deuteronômio 7:25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem Val os tomará para ti, para que não enlace nelas, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. 1 Reis 18:10. Que não houve nação, nem Val, reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. 2 Samuel 1:21. Nem chuva cai sobre vós, nem Val haja campos de ofertas alçadas. Salmo 26:9. Não apanhe a minha alma com os pecadores, nem Val a minha vida com os homens sanguinolentos. Provérbios 6:4. Não dê sono aos teus olhos, nem Val deixe adormecer as tuas pálpebras. Provérbios 30:3. Nem aprendi a sabedoria, nem Val tem o conhecimento do santo. Sem dúvida que esta última interpretação textual, por si só, é também uma interpretação extremamente válida pela sua coerência. Depois de analisadas as três interpretações mais comuns, devemos destacar 3 pontos fundamentais já destacados. Primeiro, o Eterno abomina o holocausto humano. Segundo, num contexto do Taná, diz que a filha de Jefté morre sacrificada pelo pai. O único texto que pode aludir a isso é o de Juízes 11:39, mas para isso teríamos que ignorar outros textos das Sagradas Escrituras que abominam o holocausto humano e que enaltecem Jefté como um dos heróis da fé. Terceiro, o Eterno não é Deus de confusão, logo nunca iria criar uma situação na vida de um homem, de Elohim, que implicasse uma transgressão da Torá. Yeshua diz: errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:9. Vejamos a harmonia do texto. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Eterno e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste volta ao Eterno, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Eterno te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tomou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Jefté, como homem de Deus que era, nunca teria a intenção de fazer um holocausto humano, e se assim fosse, ele saberia que isso teria sido uma clamorosa rejeição da Torá do Eterno. Nunca o Taná afirma que o Eterno tenha pedido um sacrifício humano de Jefté e também não diz que o Eterno tenha permitido que tal sacrifício tenha acontecido. Todavia, Jefté fez um voto precipitado à sua própria responsabilidade, talvez levado pela espontaneidade e emoção de sair vitorioso da batalha. No entanto, acusar o Eterno de uma coisa que as Sagradas Escrituras não dizem é no mínimo irresponsável, até porque o homem não tem o direito de julgar o Todo-Poderoso. Paulo dá-nos uma lição importantíssima, dizendo que os seres humanos se devem oferecer a si mesmo como um sacrifício, olá, vivo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Faz todo sentido que Jefté tenha oferecido a sua filha como um sacrifício vivo em hebraico, Haim, que no entendimento hebraico implicaria viver uma vida dedicada exclusivamente ao Eterno. Sendo aquela sua única filha, isso implicaria que o seu nome não teria continuidade genealógica, isto é, não teria descendência ao longo das gerações. O oferecer uma pessoa ao Eterno não implica um sacrifício no fogo. Logicamente que quando Jefté fez o voto ao Eterno, falo contando que lhe sairia um animal ao encontro. Mas como foi um ser humano, cujo sacrifício no fogo é abominação ao Eterno, neste caso sua única filha, é óbvio que Jefté nunca equacionou sacrificá-la no fogo, mas sim sacrificar a sua virgindade para oferecê-la para o serviço ao Eterno.
E por quê? Porque Jefté conhecia a Torá, e este é um mandamento que está em Levítico 27, versículo 2. Levítico 27, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, então estas serão do Eterno, segundo a tua avaliação. Recordemos um episódio que nos fará compreender melhor esse tipo de sacrifício, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o oferecerei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vemos que Ana, mãe de Samuel, oferece o seu filho ao Senhor, não implicando isso um sacrifício literal, mas sim um sacrifício espiritual, uma vez que o seu filho, ao longo da sua vida, iria viver uma vida exclusivamente dedicada ao Eterno. Conclusão: um sacrifício vivo de perpétua castidade era um sacrifício tremendo no contexto sociocultural da época e implicava uma perpétua virgindade inerente ao serviço exclusivo ao Eterno. É exatamente isso que Paulo diz no texto de Romanos 12:1, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. A expressão os vossos corpos, utilizada por Paulo, é uma metáfora surpreendente quanto o sacrifício de animais ainda se fazia 2 vezes por dia naquela época em que existia templo em Jerusalém, Atos 6, versículos 1 a 14, que é o vosso culto racional. A palavra grega traduzida como culto é latreia, que por sua vez corresponde ao termo hebraico avodá, que significa trabalho, mas que é também o termo técnico para culto religioso de adoração, na época realizada no templo. Alguém que fizesse um voto de castidade para o Eterno não poderia jamais ter filhos e assim dar continuidade à linhagem familiar do pai. Jefté agiu com muita honra e grande fé para com o Eterno, não voltando atrás relativamente ao voto que tinha feito ao Eterno Deus de Israel. Por essa razão, quando a filha de Jefté se ausenta 2 meses, falo não para chorar a sua morte iminente, mas sim a sua perpétua virgindade. Versículo 38. Contudo, mesmo que ela tivesse de enfrentar a morte no fim de 2 meses, teria ainda assim tempo para se casar com alguém e não haveria razão para prantear a sua virgindade. Abraão e o sacrifício não consumado de Isaque protagonizam um episódio semelhante ao de Jefté. Quando o Eterno ordena a Abraão que sacrificasse o seu filho, por que razão não o permitiu? Deixemos que seja o nosso mestre, Yeshua, a responder esta questão. Mateus 22, versículo 32. Deus não é um Deus de mortos, mas dos vivos. Conclusão: a menção enfática de que ela não conheceu o varão, ou seja, não se casou, deixa claro que ela foi apresentada ao Deus como sacrifício vivo, servindo toda a sua vida como virgem e ao serviço do Santuário Nacional de Israel. Êxodo 38:8, 1 Samuel 2:22, Juízes 11:35. Logo que Jefté a viu, rasgou suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Eterno e não posso voltar atrás. Juízes 11:36. Ela respondeu-lhe dizendo: meu pai, se fizeste um voto ao Eterno, faze de mim conforme o teu voto, pois o Eterno te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Jefté conhecia a Torá e o texto de Número 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Eterno, juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. A tristeza de Jefté vem na sequência da irresponsabilidade e irreflexão das suas palavras, ao ter condicionado a vida da sua filha sem que esta tivesse opção de escolha. Nenhum ser humano tem o direito de decidir sobre a vida de alguém, e por isso Jefté fica contristado e deveras abatido pela sua atitude irrefletida. Mais uma vez que prometeu, teria que cumprir, e mesmo a sua filha concordou com isso, pois tal como seu pai conhecia a Torá. Levítico 27:2. Um voto a Deus é algo que não deve ser feito com ânimo leve, pois implica em compromisso irrevogável. Jefté apercebeu-se da sua insensatez ao fazer um voto tão imprudente, mas mesmo por saber a implicação do voto, resolveu assumi-lo, ainda que isso lhe custasse sobremaneira. Não é esse o propósito de um voto, mas sim o desejo de servir em alegria e de livre vontade ao Eterno. Não vê-lo como um peso ou algo que nos entristeça. Dessa história, tiramos uma grande lição.
Jefté aprendeu de uma forma dura. Ele descobriu através deste acontecimento o verdadeiro propósito da fé. Não temos que jurar a Deus para que ele realize o que promete. O que Deus espera de nós é que aprendamos a confiar nele em tudo. Por ter aprendido esta lição, ele tornou-se um dos maiores exemplos da fé do Taná, Antigo Testamento, e por isso o autor do livro de Hebreus o cita no texto de capítulo 11, versículo 32. Para finalizar, deixo-vos um texto que resume tudo o que foi explanado neste estudo. Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos.